Bora lá, galerinha. A gente não pode parar, né? Dando continuação aos estudos, a gente viu de último conteúdo a parte de potenciação em álgebra, né? E hoje a gente inicia a radiciação. E para radiciação muita gente se atrapalha e tal. Mas aí tem algumas regrinhas e algumas propriedades que a gente vai ver e que ajudam a você resolver as questões que aparecem em radiciação. Vamos embora. O que seria a radiciação? A radiciação é a operação que consiste em encontrar o valor que, elevado ao índice, dará o radicando. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 16, o índice aqui é 2 e eu sei que a resposta aqui é 4. Por quê? Porque 4, no caso, o resultado elevado ao índice vai dar o radicando, que é o de dentro. Então, é essa a ideia de radiciação. É encontrar o número que é elevado ao índice vai dar o radicando, que é o de dentro. É essa a ideinha que eu coloquei aqui na tabelinha, no quadradinho. Sendo o n a gente chama de índice, o a, que é o número de dentro, a gente chama de radicando, o resultado a gente chama de raiz, e esse símbolozinho aqui que parece um V com essa perninha, que tem gente que dá uma puxadinha para baixo, que bota o tracinho aqui, mas aí é tudo a mesma coisa. A gente chama de radical, tá certo? Para a radiciação, a gente usa as mesmas regras de sinais da potenciação. E por esse motivo, a gente não consegue encontrar no conjunto dos números reais quando o índice, que é o númerozinho daqui de cima, for par, e o resultado de dentro, o radicando, for negativo. Então, esse resultado aqui, ele não existe, tá certo? Então, toda vez que o índice for par, aqui dentro não pode ser negativo. É só você botar não existe direto. Se o índice for um número ímpar, existe resultado. Porque se eu pegar, por exemplo, menos 2, que é o resultado da raiz, elevado ao índice, vai dar menos 8. Porque entra aquela regrinha de base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. Muita gente se atrapalha e acha que 2 ao cubo aí bota 6. Mas aqui é potência, minha gente. Pode se atrapalhar, não. Há propriedades que auxiliam nas operações com raízes. Por exemplo, se eu tiver índice e expoente do radicando iguais, já é direto o radicando. Então, aqui eu já posso colocar 3 direto. Certo? E aqui, ó, o índice é 2, porque é a raiz quadrada, já fica o resultado 5 direto. Isso acontece por conta de uma propriedade que tem de potência, que a gente consegue transformar uma raiz numa potência com expoente fracionário. Então, se eu fosse, por exemplo, colocar essa raiz numa potência, ficaria 2 sobre 2, ficaria 5 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, potência e raízes estão interligadas. Dando continuidade aqui, ó, aparecem alguns casos que a gente vai resolver uma questão que tenha raízes e a gente precisa mexer tanto no índice quanto no radicando. Aí a gente tem que pegar e multiplicar pelo mesmo número ou simplesmente dividir pelo mesmo número. Agora a gente tem que fazer isso com índice e radicando. Aí eu coloquei aqui a letrinha P, indicando que multiplica índice e radicando ou divide índice e radicando. Exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 3. Uma das propriedades de radicais é que a gente só consegue somar ou subtrair quando os radicandos são iguais, ou a gente só pode multiplicar quando os índices são iguais, e a gente precisa transformar, fazer essa modificação. Então, eu posso, por exemplo, escolher multiplicar por 5, só que eu também tenho que multiplicar por 5 o expoente do radicando, ou seja, aqui ficaria a raiz décima de 5 elevado a 15. Aqui é só um exemplo. Ou seja, eu preciso multiplicar o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Isso aí a gente vai ver mais na frente em alguns exercícios. Nesse caso aqui, eu tenho raiz quarta de 3 a sexta. Aí eu posso simplificar isso daqui. Como, Jorge? Divide tanto o índice
quanto o expoente do radicando por 2. Ficaria raiz quadrada, que eu não preciso botar, de 3 elevado a 3. Jorge, por que raiz quadrada? 4 dividido por 2. E aqui 6 dividido por 2. A outra propriedade diz que se eu tiver uma multiplicação no radicando, eu posso separar essas raízes. Como assim, Jorge? Aqui eu posso deixar a raiz de 2 vezes raiz de 5. Se a gente tiver uma multiplicação fora com o mesmo índice, a gente vai e multiplica só os de dentro. Aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes x. Eu posso separar isso daqui. Raiz cúbica, 3 ao quadrado, 9. Raiz cúbica de x. Lembrando de colocar sempre o mesmo índice. Nessa daqui, Jorge, raiz de 200 é fácil. Dá para a gente racionalizar, né? Racionalizar não, dá para a gente decompor em fatores primos e extrair a raiz. Dá, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. No lugar de colocar 200, eu posso colocar 100 vezes 2 e separar isso. Quanto é a raiz de 100? 10. 10, raiz de 2. Então, a gente tem várias maneiras de fazer. Se você preferir decompor em fatores primos e desenvolver e encontrar raiz, ótimo, dá no mesmo. Você pode fazer esse passo de cabeça, separar e já botar o resultado. Também pode. E aí, na divisão, a mesma coisa. A gente pode separar, colocar uma raiz para o numerador e uma para o denominador. Tipo aqui, ó, raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 6. Raiz quinta de x ao cubo sobre raiz quinta de y à quarta. A mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 36. Quanto é a raiz de 36? 6. Aí eu vou lá e coloco 6 embaixo. Então, a gente pode simplesmente aplicar desse jeito. Isso daí é para facilitar, tá certo? Outro exemplo é quando a gente tem aqui, ó, uma raiz sendo elevada a um expoente. A gente vai pegar esse expoente que está elevando a raiz inteira e vai apenas elevar o radicando. No caso aqui, como é uma potência, a gente vai multiplicar o expoente do radicando vezes o expoente que a gente estava multiplicando. Jorge, como assim? Vou multiplicar aqui dentro. Ó. Vou aplicar a propriedade. Eu podia simplesmente cortar esse expoente com esse índice. Aí ficaria só 5 ao quadrado. Eu vou fazer isso, né? Que dá 25. Só que nesse caso aqui, a gente vai multiplicar aqui dentro. Ó. Aí vai ficar raiz quarta de x elevado a 15. Eu posso separar esse 15. Jorge, como? Vê, x a quarta, x a quarta, x a quarta. Aqui já vai 12, né? X ao cubo. Só que esse e esse possuem os expoentes iguais aos índices. Aí os três vão sair da raiz. Vão sair e vão se multiplicar. Aí vai ficar x ao cubo, raiz quarta de x ao cubo. Aqui eu tenho raiz de uma raiz. A gente vai simplesmente multiplicar os índices. Somente. Ou seja, aqui é uma raiz quadrada. Vai ficar raiz sexta de 5. Aqui também é uma raiz quadrada. Eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então, raiz 24ª de 7. Aqui eu tenho racionalização de denominadores. Processo para eliminar radicais do denominador de uma fração. E aparecem de várias maneiras, tá certo? A fração ela não pode existir com denominador sendo um radical. A gente vai ter que eliminar e a gente vai aprender agora. E aqui eu coloquei os 3 casos que aparecem em racionalização de denominadores. A primeira é quando o denominador é um radical de índice 2. Como o meu objetivo é eliminar a raiz de baixo, eu não preciso olhar para a raiz de cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir em cima e embaixo, porque na realidade a gente não pode mudar numericamente o resultado dessa fração. E multiplicar por 1, porque isso daqui é 1, né? Raiz de 5 sobre raiz de 5 é 1. Uma divisão entre o mesmo número, 10 dividido por 10, 5 dividido por 5, 1000 dividido por 1000, sempre vai dar 1, quando o numerador e o denominador são iguais.
Então, numericamente, eu não estou modificando o resultado dessa fração, mas eu estou eliminando, vou fazer um processo para eliminar a raiz de baixo. O que é que a gente vai fazer em cima? Vou multiplicar só os de dentro, aí vai ficar 4 raiz de 15 sobre, e eu multiplico os de dentro também, que dá a raiz de 25. Só que a gente sabe quanto é a raiz de 25, né? Que é 5. Eu não posso simplificar quem está dentro da raiz com quem está fora. Na de baixo, a mesma coisa. Eu vou olhar a raiz de baixo. E eu repito ela em cima e embaixo. Em cima vai ficar a raiz de 10. Embaixo fica também 3 vezes raiz de 25, né? Só que quanto é a raiz de 25? 5. Aí eu vou colocar raiz de 10 sobre 15. E aí, essa daqui a gente acaba. Há casos também que o radical é um índice diferente de 2. O que é que a gente vai precisar fazer aqui? Vê. Aqui eu tenho o índice 7 e o expoente do radicando é 3. Eu vou repetir o índice e o radical. Só que como o expoente daqui de dentro, eu vou colocar a diferença. No caso aqui, 7 menos 3, que vai dar 4. Aí esse expoente novo, 4, eu coloco aqui. E aí em cima eu resolvo normal. 5 raiz sétima de A elevado a 4. E embaixo, 3 raiz sétima de A. Só que quando eu faço a multiplicação entre esses dois termos de dentro, a gente tem uma multiplicação de frações, ou melhor, uma multiplicação de potências. E aí eu repito a base e somo os expoentes. É o que a gente vai colocar aqui dentro. Aí o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Embaixo eu vou poder cortar e esse A vai sair. Vai ficar 5 raiz sétima de A elevado a 4 sobre 3A. Aqui acabou. A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo, ó. O expoente do 10 é 1. Aí vai ficar raiz quarta de 10, raiz quarta de 10. O expoente que eu vou colocar aqui dentro vai ser a subtração. 4 menos 1, 3. E aí eu vou fazer normal. 7 raiz quarta de 10 ao cubo sobre 5 raiz quarta de 10, multiplicação de potência de mesma base. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3, repete a base e soma. Aí aqui vai ficar 4. Como esse expoente está igual ao índice, o 10 vai sair daqui, né? Vai ficar 7 raiz quarta de 10 ao cubo, que eu posso botar 1000, sobre 5 vezes 10, 50. Aí nessa daqui a gente encerra. Agora a gente tem o denominador, que é uma soma ou uma subtração de dois termos, onde pelo menos um deles é radical. E aí aqui a gente vai utilizar aquela propriedade de produtos notáveis, que é produto da soma pela diferença de dois termos, que é simplesmente o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E aí, para aplicar essa propriedade, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir os dois termos. E olhar o sinal. Se eu tenho na fração original com o sinal de mais, eu coloco na fração que a gente vai utilizar para racionalizar o sinal contrário, que é menos. Nesse caso aqui, que tem menos, eu vou botar mais. Mas vamos embora. Aqui, com esse número de cima, eu vou fazer distributiva. Raiz de 5 menos raiz de 2. E aqui embaixo é só pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Em cima vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2. Embaixo, os dois termos vão sair das raízes, né? Aqui vai ficar 5 menos 2, que dá 3. E em cima permanece raiz de 5 menos raiz de 2. Para o termo de baixo, a mesma coisa. A gente vai pegar 5 e trocar o sinal, mais raiz de 5. 5 mais raiz de 5. Em cima, eu vou fazer distributiva. Vai ficar 20 mais 4 raiz de 5. Embaixo é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, que eu já sei que eu vou tirar a raiz.
Vai ficar 20 mais 4 raiz de 5 sobre 20. Eu posso simplificar tudo por 4. Tudo. Aqui vai ficar 5. 4 dividido por 4 dá 1, eu não preciso botar. 20 dividido por 4 dá 5. Jorge, eu posso cortar esse com esse? Não, porque tem mais. Posso cortar esse com o de dentro? Também não. A gente só pode simplificar quem está dentro com quem está dentro da raiz. Então, aqui a gente finaliza.